Opa, aqui é o Ricardo. E eu resolvi gravar esse vídeo para falar com você que tem dificuldade de apresentar os seus números para grandes decisores, sejam eles acionistas, conselheiros, executivos, teu chefe direto ou até mesmo empresários que têm dificuldade de apresentar os números da sua empresa para investidores e conseguir então persuadir aquela pessoa que você precisa convencer de algo que é importante, não enganar, mas de fato mostrar o que está acontecendo e então engajar essas pessoas em alguma decisão que seja importante, tá? Então, se esse é seu caso, fica comigo que a gente vai entrar no detalhe de como resolver isso aí. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf, eu sou empresário em modelagem financeira há 10 anos e trabalho como especialista na área, inclusive internacionalmente, há mais de 20 anos. Então vamos falar um pouquinho por que às vezes é tão difícil a gente conseguir se comunicar de forma efetiva com relação a um decisor que seja uma pessoa importante ali, que a gente precisa convencer de um fato, que a gente tem conhecimento, mas às vezes a gente tem dificuldade de passar essa informação adiante, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria lembrar é que todo bom planejador financeiro, profissional financeiro ou empresário empreendedor que foi obrigado a se especializar um pouco na área, o problema desse bom profissional é que ele é o especialista do detalhe, né? Isso é, na verdade, a solução e o problema ao mesmo tempo, né? Uma característica, na verdade. Todo bom planejador financeiro, ele é um mestre, ele tem uma habilidade enorme com o detalhe, né? E ao mesmo tempo que essa é uma característica muito boa, inclusive fundamental, para conseguir resolver todas as pequenas equações que existem numa fórmula matemática complexa, quando a gente vai projetar o resultado de uma empresa, quando a gente vai analisar os dados históricos ou tentar, por exemplo, demonstrar quanto que vale uma empresa ou quanto de recursos a gente precisa captar. Então é super importante essa capacidade do micro detalhe. Chega a um determinado momento que isso começa a se tornar um problema, tá? Inclusive eu estava conversando hoje com um super especialista numa área específica do varejo, um subnicho do varejo. Eu acho que esse cara é o cara mais ferrado que tem no Brasil hoje, e a gente estava batendo um papo, né? E ele inclusive falou para mim, pô, Ricardo, a gente vai ter que falar mais sobre isso porque essa conversa está ficando muito boa, tal. E eu virei para ele em um determinado momento, a gente estava falando de várias coisas, e falei, cara, conta para mim, né? Porque na minha comunidade eu tenho pessoas de várias características, vários setores, vários tamanhos de empresas, são profissionais financeiros de todo o país, congregados, e muitos deles reclamam dessa questão de que é difícil apresentar os resultados, é difícil falar de números com pessoas que são decisores, que estão ali fazendo coisas a toque de caixa, numa pressão enorme. Muitas vezes esses profissionais sentam ao trovão. Não sei se dá para ouvir, ficar um trovão enorme aqui. Mas então assim, em algum lugar aí na região, mas... então o que eu percebo é que esses profissionais, inclusive eles relatam, que têm a dificuldade em engajar com esses CEOs, esses empresários, esses investidores que estão absolutamente sem tempo e que então precisam de uma resposta, mas meio que não estão a fim de conversar, meio que não tem tempo, então vira uma situação bastante difícil e complexa, né? E eu levei exatamente esse caso para esse especialista, esse profissional de subnicho de varejo, e falei para ele, cara, como é que você faz exatamente no seu caso? E foi legal a forma como ele respondeu, foi uma forma cheia de paixão, com alguns palavrões ali no meio, e falou, tem que ver, que tem que falar a linguagem do cara ali, exatamente a linguagem do empresário, do setor, e é por isso que eu falo assim, me desculpa meus palavrões, e é assim mesmo que funciona, eu tô aqui, é por isso que eu resolvo. Eu achei incrível, porque o que esse cara estava fazendo, de fato, ele estava falando a língua da pessoa com quem ele fala. E esse cara, por exemplo, resolve algumas equações também financeiras e também operacionais, ele é um baita especialista do setor. Então, mas é engraçado não, é incrível ver o quanto que essa pessoa vestiu, não um personagem, né, mas a personalidade do empresário com quem ele fala, ou seja, ele passou a falar a linguagem do empresário com quem ele fala, ele quase que se tornou
não diria uma cópia, mas alguma coisa muito parecida do ponto de vista de personalidade com os empresários com que ele fala. Isso gera empatia e através da empatia você consegue muito mais facilmente abordar as pessoas. Então você tem uma abertura maior das pessoas com quem você precisa falar a partir do momento que você fala a linguagem delas. Uma outra coisa que esse profissional falou que eu achei super legal é o seguinte, ele falou assim, cara, outra coisa, na hora que você senta na frente de um baita decisor, você tem poucos minutos para falar, né? Você ganha 30 segundos, aí se você for bem nos 30 segundos, você ganha 2 minutos, se você for bem nos 2 minutos, você ganha 5 minutos, e você vai conquistando o seu tempo etapa por etapa. Você não vai ter ali 2 horas para conversar, você não vai ter esse direito de tomar o tempo das pessoas, você vai conquistando micropassos e esses micropassos vão ficando cada vez maiores e cada vez maiores. Então isso foi uma outra coisa que foi dita por ele, né? E a outra coisa que eu achei bem legal nesse nosso bate-papo, que inclusive aconteceu numa sala de Clubhouse, né? E a gente começou a trocar bastante ideia, e o que ele falou também é assim, ó, você tem que dar um choque na pessoa com quem você está falando, você tem que deixar a terminologia de lado, deixa a terminologia de lado e foca naquilo que você precisa passar enquanto mensagem. Esquece o todo, esquece o detalhe. Inclusive, até falei para ele, falei, cara, incrível que você está falando, o que é uma regra de ouro que eu tenho, que eu verifiquei ao longo da minha vida, inclusive registro aqui nos meus vídeos, que é zoom out antes do zoom in. Primeiro você vai no que é mais importante. E a partir do que é mais importante, você vai entrando no detalhe do que for necessário de acordo com uma ordem de prioridades. Se é que vale entrar nesse detalhe, né? Então eu costumo dizer zoom out antes do zoom in, né? Mas para fazer isso, você tem que ter a visão do todo, que eu chamo de regra de ouro da totalidade. Então você está vendo o todo, no todo você foca no mais estratégico, no mais importante, ali na informação que precisa ser passada no zoom out. Você olha o todo e fala, isso aqui é importante, isso aqui. Daí você atinge exatamente aquilo que é importante e deixa todo o resto de fora. E foi exatamente o que ele falou, né? Então você vai no zoom out e aí você só vai no zoom in daquilo que você precisar detalhar. Então, e olha como isso encaixa perfeitamente no que esse cara falou, né? Então, você vai no zoom out, pontua ali, você tem 2 minutos para falar. Se nesses 2 minutos você convencer esse profissional, então você vai ter mais, você tem 30 segundos para falar, você está com problema de caixa. Ou você está com problema de caixa nessa loja, ou você está com problema de rentabilidade da linha de produto tal. Você tem toda a informação, você tem todas as linhas de produto, você tem toda a geração de caixa, você tem todo o regime de competência, você tem toda a informação, mas você não vai contar tudo isso pro cara, que senão o cara vai te matar. Você, cara, pelo amor de Deus, para de falar detalhe na minha frente, eu tenho 5 reuniões para ir e você não para de falar aqui na minha frente, ele vai até te jogar no chão para seguir em frente. Então, usa os 30 segundos como sugestão aqui do amigo. Então, o que eu diria é, a gente faz a totalidade, entender o todo, a partir de entender o todo, a gente isola só o que vale a pena, olha só pro geral e fala, ó, você tem problema aqui e aqui, ele fala, beleza, me explica, aí você vai, nesses 2 que você falou, você vai no mais crítico, aí isso, beleza, e que mais? Aí você tem mais um tempo para falar. Então, eu acho que foi uma conversa super interessante, que eu gostaria inclusive de compartilhar, né, porque eu acho que é relevante. Então, fale a língua da sua audiência. Use um tempo absolutamente enxuto para trazer o que for importante e choque a pessoa a partir do que precisa ser passado para que a sua informação seja capturada, obviamente com educação, mas usando a linguagem da pessoa. É claro que em alguns setores, se você tiver muita educação, você vai ter um problema porque a pessoa não vai te ouvir, como no setor dessa pessoa, com quem eu falei. E tem outros setores, se você for muito drástico, muito bruto, as pessoas também não vão querer papo com você. Então você tem que ajustar a sua audiência. Não adianta você querer falar a língua que você fala em casa, você chega na sua casa, você chega lá, a pessoa fala uma língua completamente diferente. Então, essa é uma reflexão bastante importante, essa é uma dor muito, muito comum, que eu ouço em praticamente todos os lugares que eu vou, as pessoas costumam me fazer essa pergunta. Ricardo, só uma pergunta para você, como é que eu convenço, não sei o quê? Bom, isso aqui não é tudo, né? Existem outras questões que eu falo, como por exemplo storytelling, que eu vou abordar em outro vídeo, então fica atento, tá bom? Eu falo também de layout, design e layout, existem vários pontos, mas eu achei interessante registrar os pontos os quais foram falados aqui com essa pessoa nessa troca.
tá bom? Então, eu espero que essa reflexão tenha sido interessante para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like. Se você, no vídeo, ou compartilhar com algum amigo, alguém que você acha que vai se beneficiar. E já se inscreve no canal e clica no sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Eu tô aqui, ó, dá para ver aqui atrás, eu tô entrando numa fase de produção intensa do que tem de mais importante para os profissionais financeiros ou para as pessoas que estão precisando se especializar em finanças para atingir algum objetivo, ultrapassar uma dor importante e atingir um sonho relevante de vida ou profissional. Então não deixa de se inscrever e de me seguir, tá bom? De resto, um convite também para você se inscrever lá no Instagram, ricardo.giacomo.maluf. Lá eu mostro muito mais ali da minha vida pessoal, do meu dia a dia, e a gente fica assim, então, um pouco mais próximo, e você pode, inclusive, me mandar um direct por lá, beleza? Então é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, até lá!